Você acredita em fantasmas? E se eu te dissesse que existe um lugar nos Estados Unidos onde mais de 60 mil pessoas morreram em agonia, isolamento, e dizem, perseguidas por algo que continua lá até hoje? Prepare-se para conhecer o Hospital Psiquiátrico de Waverly Hills, um dos lugares mais assustadores do mundo, onde a morte era rotina, onde os gritos nunca cessavam, e onde, segundo testemunhas, as almas nunca conseguiram partir. Waverly Hills fica em Louisville, no estado de Kentucky. A história começa em 1910, quando o local foi inaugurado, mas não como hospital psiquiátrico. Na verdade, o prédio foi criado para tratar vítimas de uma das doenças mais letais da época, a tuberculose. Naquela época, o estado era devastado pela chamada praga branca. Não havia cura. A doença consumia lentamente os pulmões, transformando a vida em sofrimento constante. A única esperança, isolamento. E Waverly Hills foi o sanatório escolhido para isso. Imagine um prédio gigantesco, longe da cidade, cercado por floresta, cheio de quartos sem janelas, corredores eternos e um silêncio mortal. Não se tratava apenas de repouso e medicamentos. Os métodos usados em Waverly Hills eram brutais. Entre os tratamentos estavam a remoção cirúrgica de costelas para facilitar a respiração, bombas de ar para expandir os pulmões à força, e até experimentos com exposição extrema ao sol e ao frio. Muitos desses procedimentos não tinham nenhuma eficácia. E pior, levavam os pacientes direto à morte. Para manter a boa reputação do hospital, os corpos não eram retirados pela entrada principal. Eles eram levados por um túnel escuro e frio chamado de Death Tunnel, ou Túnel da Morte. Esse túnel ainda existe, e quem entra lá jura ouvir os sussurros dos que nunca saíram vivos. Com o tempo e o avanço da medicina, a tuberculose foi controlada, e em 1961, Waverly Hills fechou como sanatório. Mas a paz não durou muito. Um ano depois, o prédio foi reaberto como hospital psiquiátrico, e o horror apenas mudou de forma. Os relatos sobre essa nova fase são ainda mais perturbadores. Pacientes trancados por dias, alimentados à força, gritando nos corredores, lobotomias feitas sem anestesia. Waverly Hills virou um lugar onde a insanidade não era tratada, mas alimentada. Funcionários cruéis, tratamentos desumanos, isolamento total. Ali quem entrava dificilmente saía o mesmo. As mortes eram tantas que os registros oficiais são vagos. Alguns dizem 8 mil, outros mais de 60 mil. Muitos corpos foram enterrados em valas comuns, sem identificação. Outros foram jogados no túnel da morte para evitar alarde na cidade. Mas o que nunca foi explicado é porque, mesmo décadas depois do fechamento do hospital, os gritos ainda ecoam pelos corredores. Você pode até não acreditar em fantasmas, mas os relatos de aparições em Waverly Hills são assustadoramente constantes. Turistas, investigadores paranormais e até céticos relatam uma enfermeira enforcada no quarto 502, onde ela teria tirado a própria vida após engravidar de um médico casado. Seu corpo foi encontrado pendurado, balançando lentamente, sem ninguém por perto. Uma criança sem olhos que corre pelos corredores e aparece em fotos. Uma figura masculina, enorme, conhecida como The Creeper, que rasteja pelas paredes e tetos. Aqueles que o veem relatam uma sensação extrema de opressão e desespero. E não são só visões. Portas que batem sozinhas, passos pesados em andares vazios, sussurros no ouvido, gritos de agonia vindos de quartos trancados. Um dos casos mais impressionantes ocorreu em 2006, quando uma equipe de TV filmou uma sombra atravessando o corredor. Não era reflexo, não era edição, e não havia ninguém no prédio naquele momento. Com o tempo, o hospital virou atração turística. Hoje é possível fazer tours noturnos, acampamentos e até investigações paranormais dentro do prédio.
Mas nem todos aguentam. Muitos visitantes desmaiam, vomitam ou simplesmente entram em pânico. Alguns relatam ter saído de lá com marcas roxas no corpo. Outros com vozes gravadas em seus celulares. E há quem diga que algo volta com você para casa. Waverly Hills é mais do que uma construção antiga. É um monumento ao sofrimento humano, um lembrete do que a ciência pode fazer quando perde o limite. E um campo minado de energia que ainda pulsa com raiva, dor e lamento. Se é ou não assombrado, talvez nunca saberemos com certeza. Mas uma coisa é clara. Há algo ali dentro, algo que o tempo não apagou, algo que espera no escuro. Você teria coragem de passar uma noite lá? Conta aqui nos comentários se você acredita em lugares assombrados como o Hospital de Waverly Hills. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias sombrias como essa. Nos vemos na próxima, se a escuridão permitir.